Olá, tudo bem? Bem-vinda, bem-vindo a mais uma Prosa com Petaglia. Prosa cada vez mais fantástica, onde as pessoas do bem vêm aqui para trazer as suas contribuições, refletindo sobre um determinado tema, trazendo conhecimento, passando experiências. Uau, que fantástico! E olha só, hoje nós vamos falar sobre oportunidades disfarçadas. Para muitos gestores e muitas empresas, as crises estão associadas ao momento em que se discute profundamente a própria existência da organização. Uma outra visão, no entanto, nos leva a enxergar as crises como uma oportunidade potencial para criar ideias, novos produtos, serviços e mesmo repensar o negócio. Grandes marcas, empresas e produtos foram concebidos a partir de crises, limitações, fatalidades, concorrências, falhas, reclamações de clientes, equipes insatisfeitas e mesmo fracassos. E é importante olhar através de ângulos diferentes em busca de oportunidades e novas perspectivas. A velha máxima, enquanto uns choram, outros vendem lenços, nada mais é do que buscar as chances que aparecem durante as crises. Contudo, é fundamental identificar estas oportunidades, pois muitas vezes se encontram disfarçadas. Erros e falhas levaram empresas a estrondoso sucesso, mas também levaram ao insucesso. E é sobre esse fantástico tema que vamos conversar aqui na Prosa com Bertaglia. E olha só, eu terei o privilégio de trazer aqui para prosear comigo sobre este tema fantástico, oportunidades disfarçadas, o amigo Carlos Domingos. Olha só quem chega para prosear comigo, uma honra, um orgulho trazer aqui o meu amigo Carlos Domingos. Bem-vindo à Prosa com Bertaglia, Carlos. Olá, Bertaglia. Eu que agradeço o convite, me sinto honrado e desejo aí nesse tempo que a gente vai prosear, conseguir dividir aí alguns dos conhecimentos que eu adquiri ao longo dos últimos 20 anos. Uau, que bacana. E já que você está falando aqui que adquiriu ao longo dos 20 anos, fala um pouquinho de você, Carlos, depois contextualiza o tema para a gente. Eu trabalho em propaganda, eu tenho uma agência, mas eu comecei a trabalhar em 2000 com o tema Oportunidades Disfarçadas, que começou como uma série de artigos no jornal Valor Econômico. E como eu recebi muita repercussão, muitas mensagens de leitores, empresários, executivos, que pediam a origem daquelas histórias, onde que eu tinha buscado, em que livro. E não era um livro, eram muitos livros, eu pegava uma história aqui, outra ali. Eu resolvi criar coragem, arrumar um tempo vago. Eu não tinha filho ainda, então eu consegui achar esse tempo. E aí eu lancei o primeiro livro, Oportunidades Disfarçadas, em 2009. E foi um grande sucesso, já vendeu mais de 120 mil cópias, foi lançado no exterior. E aí, em 2019, eu lancei o número 2, que também saindo super bem, e que basicamente esses livros trazem, cada um deles, 200 casos de pessoas e empresas que transformaram problemas em oportunidades. E são os problemas comuns que a gente encontra no dia a dia do trabalho, como crise, reclamação de cliente, insatisfação de equipe, fracassos, falhas, enfim. Então, é sobre essa ótica que eu digo que de dividir esse conhecimento é muito estimulante para mim. Olha só que bacana, que legal. Parabéns, Carlos, parabéns aí pelo seu empreendedorismo. E vamos falar sobre as oportunidades disfarçadas? Basicamente, ele parte de um raciocínio de que os problemas, né, eles podem indicar oportunidades. Isso pode ser um raciocínio simples ou óbvio, mas quando você vê na prática, não é o que as pessoas fazem. Especialmente no mundo ocidental, a gente tem uma repulsa ao problema. A gente quer resolver rapidamente. Um exemplo, uma falha. Quando alguém falha numa empresa, geralmente se pune a pessoa que falhou
E o raciocínio a gente precisa esquecer isso o mais rápido possível. E o que eu tenho estudado é que, na verdade, é justamente o oposto. São, quando acontecem erros, por exemplo, representam desvios que podem levar a lugares onde ninguém foi antes, né? Eu gosto de citar uma história que é um professor americano de línguas. Ele precisava contratar um professor que falasse francês fluentemente, e ele colocou um anúncio dizendo: eu quero um professor que fale francês. E ele conseguiu um professor, ele contratou, mas quando o professor chegou para dar aula para a classe que já estava lá, ele descobriu que o professor era francês e só falava francês, não falava inglês. E aí ele falou, né? Pô, mas por que você não me avisou? Ele falou: não, você perguntou se eu falava francês, eu falo francês, né? E aí ele teve esse diretor da escola e precisou colocar aquele professor em contato com os alunos, e seja o que Deus quiser, e depois ele viu que os alunos estavam muito felizes e tinham aprendido muito a falar francês. Por quê? Porque não havia a saída fácil de você ficar explicando a sua própria língua, né? Então, esse diretor que criou o Berlitz, baseado nessa experiência que foi um erro de uma contratação, né? Porque o Berlitz, não sei se você conhece o método deles, é não falar nada na língua, tipo, se for aqui no Brasil, você não fala nada em português. Você só fala e tenta se explicar em inglês, se vira nos 30, né, como a gente diz, e assim a pessoa aprende de uma maneira muito mais rápida. Então, esse é um exemplo, né? Uma outra pessoa quem sabe, esquecer esse erro, ou, sei lá, mandar o professor embora, e não estar aberto para o novo, que muitas vezes o erro indica para a gente algo novo, né? Como os produtos, por exemplo, a Super Bonder, a própria Viagra, o Teflon, eles todos vieram de erros. Então, isso me encanta muito, porque eu vejo que são pessoas que, quando se deparam com o erro e com o fracasso, elas não recuam ou escondem, elas seguem o caminho do erro, porque ele pode levar você a um lugar onde ninguém foi antes. Olha, que bacana. E bacana esses exemplos que você está trazendo. Eu conheço bem a Berlitz, eu cheguei a estudar na Berlitz, quando estava na Unilever, inclusive, mas eu não conhecia essa história, né? Eu desconhecia essa história que você trouxe agora. Muito bacana, muito legal. E realmente esses são exemplos muito interessantes para a gente se projetar na vida e até utilizar, né, o Carlos, para o nosso bem. O Carlos, você mencionou aí algumas empresas que tem reações distintas, que pune o erro. Me fala um pouquinho mais dessa característica das empresas e que novas perspectivas, porque eu sei que você, de certa forma, utiliza esses casos que você estudou, que você colocou no livro, também para se relacionar com as empresas, né? Através de palestras, de cursos. Como é que é isso? Como é que é essa relação, Carlos? Existe uma pesquisadora americana chamada Barbara Oakley, que ela escreveu um livro chamado Aprendendo a Aprender, que é um livro muito bom, onde ela diz que, através de inúmeros testes e pesquisas, ela descobriu que, quando a pessoa se depara com um problema ou com algo que ela não quer fazer, ela sente no cérebro, na mesma parte onde a gente sente a dor física, você sente uma dor física no cérebro. Então, assim, é fato que, quando uma pessoa ela se depara com algo que ela não quer fazer, o que leva à procrastinação, né? E quando ela se depara com um problema, ela sente quase que uma dor física. Então, o nosso impulso natural é esquecer isso, não olhar para isso. A gente quer olhar para o quê? Para as coisas que dão certo, para o sucesso. É isso que a gente quer olhar, né? Então, essa reação, que é quase instintiva do ser humano, faz com que a gente abra mão de muitas oportunidades que estão ao nosso redor, né? E eu vou citar um exemplo muito atual, envolvendo um cliente meu, que é a Lupo, que eu acho que é um exemplo claro de uma oportunidade disfarçada.
em 2020, em pleno lockdown, com todos os funcionários em casa, a Lupo, que é muito parceira da Santa Casa, um hospital que tem em Araraquara, né? A Santa Casa pediu ajuda para a Lupo para conseguir máscaras de proteção para os médicos e enfermeiros. Só que a Lupo não tinha, porque ela não faz isso, né? Ela não fazia isso. E aí a Lupo tentou comprar e não tinha. Acho que você se recorda que tinham acabado as máscaras, porque era uma procura tão grande, o preço ficou Sim, subiu. impraticável. E aí qualquer outra empresa ia dizer o seguinte: pô, eu estou em lockdown, não é o meu tema, o meu assunto, o que eu produzo, eu não tenho nada com isso. E o que eles fizeram? Eles, de uma maneira muito solidária, eles convidaram alguns funcionários voluntariamente para vir no final de semana e ver se conseguiu usar a máquina que faz, por exemplo, um leg, uma meia, para fazer uma máscara. E aí eles conseguiram fazer isso num final de semana, entregaram para o hospital ficou muito feliz e agradecido, e aí logo outros hospitais da região começaram a pedir também, e finalmente os consumidores queriam comprar, e aí eles resolveram investir mesmo nisso e adquiriram alguns tecidos antivírus, né, tecido americano, e começaram a produzir as máscaras. E foi um sucesso que ajudou a empresa absurdamente durante a pandemia. Já venderam mais de 80 milhões de máscaras. E é uma empresa que não fazia isso. O que eu estou querendo dizer para você é o seguinte: qualquer outra atitude de uma empresa comum seria não olhar para isso. Qual é a atitude? Eu vou demitir, eu vou evitar ter custos extras, agora eu não posso pensar em solidariedade ou em ajudar em outras instituições, porque eu estou em risco, assim, até com a minha existência, né? Enquanto corporação. E eu acho isso um belíssimo exemplo de quando a gente está aberto para mudar de direção, é uma atitude que faz muita diferença em momentos críticos e de crise. E aí, assim, e tem muitos outros exemplos de empresas que, durante a crise, né, eu não sei se você sabe, mas o dicionário Webster, ele traz a definição de crise como o ponto da virada. Por que o ponto da virada? Porque é um momento que realmente o mercado cai, gera desemprego, mas em alguns casos acontece o ponto da virada, aquele momento onde você descobre uma saída espetacular, né, usando uma palavra que você gosta de dizer, mas é isso mesmo, são saídas espetaculares, são grandes ideias, novos produtos e empresas que conseguem alcançar grande sucesso durante as crises, né? Mas o importante é estar justamente aberto para isso. Que bacana, muito legal, o Carlos, o que você tem trazido. Aliás, eu gosto muito de ouvir casos, ouvir exemplos, e eu quero explorar você nesse sentido aí, trazendo mais exemplos ainda. Carlos, vamos fazer o seguinte, meu amigo, nós estamos aqui encerrando o primeiro bloco da nossa prosa, e eu queria te convidar aí para tomar um cafezinho, uma água, dar uma molhadinha na garganta, e nós seguimos em frente, pode ser? Claro. Olha só que prosa fantástica que nós estamos tendo aqui com o Carlos, trazendo exemplos, trazendo algumas ideias interessantes e interessantemente falando, no momento de crise é que a gente vê a oportunidade, não é, Carlos? Momento da verdade agora, né, meu amigo? Que atitudes tomar perante as crises, Carlos? Olha, uma frase muito boa do fundador da Toyota é assim, ó: deixe que o seu futuro seja iluminado por histórias do passado. E eu gosto muito da marca Toyota porque ela tem uma cultura muito boa de aprender com os erros, né? E eu sinto que aqui no Brasil, especialmente no Brasil, a gente sempre tenta inventar a roda sempre do zero. Enquanto você tem toda uma história, mas as pessoas também não gostam de olhar a história, né? Então, a primeira atitude que você falou aí, né, é justamente estudar casos semelhantes. Não importa o problema ou situação que você ou sua empresa está enfrentando, é quase 100% de chance de que alguém enfrentou algum problema semelhante no passado, em algum lugar, pode até ser em segmento diferente,
Mas você conhecer a experiência daquela pessoa, positiva ou negativa, vai te ajudar muito a tomar uma decisão hoje. Além de inspirar você a ver outras maneiras de encarar o mesmo problema. Então, essa é a primeira dica. E, assim, os meus livros e vários outros livros trazem histórias mostrando como que empresários e fundadores agiram diferente e pensaram diferente em momento de crise, né? O segundo é justamente aquilo que a gente conversou anteriormente. Você está aberto a mudar de direção e de opinião. Porque quando tudo vai bem, quando o mercado vive um boom, as pessoas, as empresas e as pessoas continuam se repetindo e fazendo sempre as mesmas coisas, né? Só no momento de crise que você recebe esse convite para refletir e ver se aquilo que você está oferecendo ainda faz sentido no mercado, ou se talvez o cliente, o consumidor, esteja já querendo um produto um pouco diferente. E a crise é ótima para isso. Ela bagunça o jogo e a certeza também, né? Então, essa é a segunda dica. Não ficar muito rígido naquele ramo que atua a sua empresa ou aquele produto, serviço que ela faz. E a terceira é a gente estar atento ao redor, as coisas que acontecem ao nosso redor, enquanto pessoas mesmo, né? Isso, assim, eu vi nos meus livros, tem muitas histórias mostrando como experiências negativas pessoais, enquanto consumidor, fizeram completa diferença. O exemplo disso é a Netflix. O fundador da Netflix foi entregar próximo dos anos 2000, ele foi entregar um filme na Blockbuster, e o filme estava atrasado e ele teve que pagar $40. Ele ficou muito revoltado. Ele falou: com esse preço eu compro 3 filmes desses, novos. E aí a Starbucks falou, desculpa, a Blockbuster disse: bom, são regras, né? E aí ele ficou muito revoltado, e enquanto ele ia para a academia malhar, ele pensou: e se alguém abrisse um serviço de compartilhamento de vídeos, enfim, que pagasse um valor fixo por mês e você pudesse ver a quantidade de filme que você quisesse, que você pudesse, né? E esse foi o estalo que fez com que ele abrisse primeiro a Netflix só com VHS na época ainda e DVD, e depois, quando veio o digital, virou esse gigante do streaming. E aí tem muitos outros exemplos, como o Uber também surgiu assim. Era um executivo, o Travis, que estava numa noite em Paris, uma noite de inverno, com chuva, e ele não conseguiu pegar táxi. E ele ficou muito revoltado, e ele falou: alguém precisa criar alguma maneira mais prática, usando o celular, apertar o botão e aparecer um táxi. Não é possível. Esse foi o estalo inicial. Claro que depois tem um trabalho imenso de você executar essas ideias, mas o que me encanta é esse momento da iluminação inicial, né? Da ideia que é fora da caixa, e muitas vezes para resolver o problema individual. Então, essa é a terceira, né? Eu já falei sobre estudar casos semelhantes, estar disposto a mudar de direção, estar atento ao redor, o que hoje em dia está muito difícil, porque as pessoas estão com o celular o tempo todo. Então, assim, eu observo muito isso. Eu não fico olhando tanto o celular em elevadores e salas de espera. Eu fico olhando as pessoas, fico olhando os ambientes, assim, tentando observar, porque eu sei que isso traz informação em primeira mão para a gente de mudanças ao redor, né? E, finalmente, quando a gente está com dúvida, a gente não sabe para onde as coisas estão indo, a gente deve perguntar para o nosso consumidor, porque ele vai contar de uma maneira que talvez não seja tão estruturada, mas a gente capta, a história mostra que o consumidor ele conta o que ele está querendo naquele momento. E isso pode servir de um embasamento muito grande para a gente, para gerir empresas, criar novos produtos, serviços, enfim. Que bacana, que legal. O Carlos, a forma como você está conduzindo a conversa, trazendo os exemplos, me faz refletir num outro ponto, né? Porque nós falamos
Aliás, os exemplos que você trouxe aí foram startups, né? Você falou do Sim. Uber, principalmente, né? Hoje, por exemplo, eu faço muita mentoria para startup e a gente percebe claramente a gana, a vontade, o empreendedorismo de jovens e não tão jovens. Tem pessoas também que já têm uma certa idade que acaba se recriando. E aí entra um pouquinho o contexto, não só do empreendedorismo, né, o Carlos, mas também a parte da criatividade. E me chama muita atenção esse ponto que você colocou, de que você procura não ter a sua atenção tomada por um celular, por exemplo, o que te permite observar um pouco ao seu redor. Eu também, eu gosto, e eu concordo contigo, eu acho que é por aí, olhar ao redor te traz mais informações e mais ideias, mas eu gostaria de passar um pouquinho pelo aspecto, aliás, são dois aspectos aí, seria a criatividade e a perspectiva da inovação, dentro dessas oportunidades disfarçadas que você trouxe como tema aqui, que é fantástico. Vamos lá, Carlos? Vamos. Um dos grandes equívocos que as pessoas cometem é achar que inovação é uma coisa específica para grandes marcas com dinheiro sobrando, né? Então, você imagina assim, Amazon, Google, Samsung, Apple. Você fala, bom, para eles é fácil inovar. Eu aqui, com a minha empresa pequena ou com a minha startup, é mais difícil, eu não tenho dinheiro sobrando, vamos dizer assim, né? A minha pesquisa mostra justamente o contrário. Quem introduz as grandes inovações são empresas pequenas, as entrantes do mercado, porque se elas não apresentarem um diferencial claro, elas não vão conseguir sobreviver, né? Então, inclusive, essas grandes, quando surgiram, você pode ver, todas elas apresentaram um diferencial disruptivo ou uma diferença muito clara para conseguir entrar no mercado. Então, a primeira coisa é a gente perceber que, assim, olha, não importa o tamanho da sua empresa, ela pode inovar. A maior prova disso são as startups, como você citou. As startups vivem num clima de ameaça constante, que se ela não conseguir emplacar, né, ela vai desaparecer. E, na verdade, o motor da inovação no mundo hoje são as startups, né? Até as empresas grandes compram startups. E porque tem uma frase que eu repito, que é assim, quanto maior a ameaça, maior é o incentivo para inovar. Uhum. Se você não tem a necessidade de inovar porque o seu negócio está indo muito bem, dificilmente você vai implementar uma inovação realmente relevante, né? Você pode fazer inovações incrementais. O exemplo disso é a própria Apple. Quando a Apple fez essas mudanças todas, esses produtos todos novos, do iPhone, do iPod, do iPad, ela vinha de uma situação empresarial muito ruim. Ela estava próxima da falência no final dos anos 90. E aí, no início dos anos 2000, ela criou esses produtos revolucionários. Agora, eu não vou dizer que ela estacionou, mas ela está apresentando inovações incrementais. Então, é o iPhone com mais uma câmera, né? O Apple Watch com mais, sei lá, com a tela um pouco maior, né? Então, assim, a inovação ela vem realmente das empresas pequenas, frágeis, que estão no momento eu diria até de desespero, porque neste momento que a gente tem a coragem de fazer o que ninguém fez, né? E eu vou citar dois exemplos de empresas grandes que introduziram novidades, mas porque estavam ameaçadas. A primeira delas foi a Intel, nos anos 80, a Intel fazia chips, e na época os japoneses e chineses começaram a fazer chips muito mais baratos. E a Intel estava indo para realmente, o mercado estava diminuindo muito grande para a Intel. E tem uma cena que eu gosto muito, professor, que o presidente e o vice-presidente da companhia estão numa sala e eles têm o seguinte diálogo: bom, o nosso cenário é péssimo, a gente está indo para a falência, com certeza a gente vai ser demitido e vão contratar um novo CEO. O que você acha que o novo CEO vai fazer? E aí
o outro disse, né? Com certeza vai tirar a gente do mercado de chips e colocar para fazer outra coisa, tipo microprocessador, alguma coisa assim. E aí ele respondeu: e se a gente saísse da sala e voltasse e fizesse exatamente isso? Então eles fizeram isso, né? Nessa manhã na sala, eles decidiram que a Intel não ia mais competir, não ia mais fazer chip e ia entrar em microprocessador. Era outro mercado. E enfrentaram críticas, claro, resistências, mas aí virou essa potência do Intel Inside. Então, esse é um primeiro caso. O outro foi da própria Microsoft, num caso muito recente, aconteceu alguns anos atrás. O Windows, com essa cultura de compartilhamento da internet, as vendas do Windows estavam em queda livre. E aí o presidente, na época, eu não me recordo o nome dele, é um indiano, ele chegou à mesma conclusão. Ou eu tiro a Microsoft disso, claro, eles não abandonaram o Windows, mas não vai mais ser o carro-chefe, ou a gente vai perder a relevância muito rapidamente. O que a Microsoft fez? Ela focou a energia dela no armazenamento em nuvem, né? E virou líder mundial nesse segmento. Mas isso não foi fruto de uma estratégia de inovação, foi simplesmente um desespero de ver uma companhia que já foi líder do seu segmento, tinha perdido quase 70% do mercado. Então, eu gosto de ver isso para mostrar o seguinte: a necessidade e as limitações, as ameaças, elas forçam a gente a pensar diferente e inovar. Olha só que bacana, que fantástico o que você está trazendo aí. E cá entre nós, o Carlos, eu gosto muito da perspectiva dos casos, dos exemplos, e as pessoas que acompanham aqui a prosa também, eles gostam muito disso. Aliás, né, o storyteller, né, o contar histórias, tem muito a ver com o que você está fazendo, né? E isso realmente acaba atraindo atenção, porque você se espelha numa situação real, né? O que é o caso das pessoas buscarem oportunidades em momento de crise. Eu queria agora, nós estamos finalizando a nossa prosa, o Carlos, eu queria que você, de alguma maneira, entrasse nas lições aprendidas ao longo desse tempo que você está trabalhando com isso e trazendo as experiências dos outros e dar dicas também para as pessoas, como é que elas focam. De certa forma, você falou um pouco sobre isso já, pontuou tal, mas eu gostaria que você complementasse, porque, primeiro, eu gosto do tema, oportunidades disfarçadas é fantástico, e você trouxe alguns elementos básicos. E outra coisa que eu gostaria que você comentasse é, com certeza, muitas pessoas vão se sentir atraídas pelo livro que você comentou, que é Oportunidades Disfarçadas. Onde que eles compram? Então, estou pedindo demais? São 3 coisinhas aí. Não, tranquilo. A primeira coisa que eu queria te falar é que realmente essa abordagem através dos obstáculos, das ameaças, e que depois você tem a história de sucesso, ela é muito estimulante. Eu tive contato do trabalho de uma pesquisadora americana, o nome dela é Lynn Sigler, que é da Universidade de Colômbia, que ela fez uma pesquisa mostrando que histórias, quando você conta uma história de sucesso, mas não pelo viés do sucesso, mas sim pelo viés do fracasso, da dificuldade, e depois você mostra o sucesso, a capacidade de motivação é muito maior, porque o ouvinte, o leitor, ele se identifica com a situação de dificuldade, né? Então, assim, enquanto você olha toda a literatura empresarial, ela é focada no sucesso das empresas. Uhum. Então, a hora que você olha no sucesso da empresa, você pode até ficar desmotivado, porque você vê aquelas empresas faturando bilhões e ganhando mercado, e aí você fala, bom, isso não é para mim, eu sou só um simples executivo limitado, não tão brilhante, né? E na verdade, essa abordagem, no final das contas, ela pode desestimular. A abordagem que você mostra desde
a dificuldade real que a pessoa teve, que ela precisou, às vezes, vender o carro, ela precisou se desfazer de bens, pegar dinheiro emprestado para investir numa ideia ou para acreditar no sonho dela, isso estimula muito mais. Então, essa é o primeiro ponto, vamos dizer assim, né? O objetivo realmente é estimular as pessoas a pensarem diferente e irem atrás dos seus sonhos. Esse eu acho que é o principal objetivo aí do nosso trabalho. A segunda coisa que você falou sobre dicas, eu diria o seguinte, que se uma pessoa quer alcançar o sucesso, e veja, eu não falo sucesso só de dinheiro ou ter um grande negócio, não é isso não. Sucesso de ter uma vida que vale a pena, uma vida que você você sente uma satisfação muito grande no que você faz, né? A primeira coisa que você tem que fazer é sair da multidão, né? Não siga a multidão, o efeito manada que a gente diz. Na crise, todo mundo manda embora, e o que essas pessoas fazem? Elas entram em sites de emprego e mandam currículo para todo mundo. Calma, né? Você pode pensar diferente, você pode ver onde você tem uma aptidão maior, qual é a diferença que você quer fazer no mundo, qual a formação e a experiência que você tem, e quem sabe você vai pensar diferente, e você pode pensar em segmentos onde há uma concorrência muito menor, ou em segmentos que existem uma falta de mão de obra no Brasil. Mas as pessoas não olham para isso, elas olham sempre a mesma coisa, né? Como se quisessem, eu quero ganhar bem rapidamente, então eu vou nessas empresas são onde a maioria quer trabalhar. Então, essa é a segunda dica que eu dou, né? A terceira é no momento da entrevista, na hora que você for falar com o empregador, você colocar essa perspectiva de que você quer entrar na empresa para ajudar a resolver os problemas delas. Porque isso, aparentemente, é óbvio, mas as pessoas enxergam o trabalho como uma coisa que você chega, você cumpre a sua função e você vai embora. Como se você não tivesse comprometimento com os problemas e os imprevistos que acontecem na empresa. Eu trabalhei com um designer muito bom, mas que tinha no computador dele um adesivo escrito assim: não mexe com quem está quietinho. Quero dizer assim, ele queria chegar para trabalhar, fazer o trabalho dele, ir embora e não ser muito incomodado, né? Então, assim, essa visão é uma visão muito, muito acomodada. Você vai conseguir a atenção do seu chefe e vamos dizer assim, uma valorização na empresa se você mostrar que você está genuinamente interessado em tentar encontrar uma solução para os desafios e problemas que a empresa está vivendo. Então, essa é a outra dica. E, por último, uma coisa que a gente está fazendo aqui, que você gosta de falar também, que a educação gera transformação, né? Acho que é uma frase assim que você diz. Com a educação vem a transformação, isso. Isso, eu acredito muito nisso. Estude sempre, mas não estou falando de redes sociais e só um postzinho. Leia livros, porque o livro isso está comprovado cientificamente também, que ele te dá um conhecimento muito mais sólido na cabeça do que essas mensagens esparsas que a gente recebe diariamente pelas redes sociais, né? Então, assim, resumidamente, eu daria essas dicas. E, por último, onde o livro pode ser comprado na Amazon, pode ser comprado na editora Sextante, que é a editora do livro, e eu estou menos interessado aqui em vender livros e faturar, porque a gente sabe, né, que você não ganha tanto dinheiro com o livro, né? E eu estou mais interessado realmente em dar essa contribuição de uma mentalidade que é vencedora para o Brasil e os brasileiros, porque eu acho que o Brasil ele precisa disso, porque a gente tem muitos problemas e nesses problemas eu tenho certeza que existem muitas oportunidades disfarçadas. Então, essa é a mensagem que eu queria passar. Que bacana, Carlos, fantástico, meu amigo, uma prosa muito legal, onde você trouxe uma contribuição estupenda para as pessoas que acompanham aqui a prosa com Bertaglia. Fico muito feliz em me relacionar com pessoas do bem. Carlos, um abraço virtual para você.
né? Ao Mesmo para infinito você. e além, Carlos. Aliás, essa frase, eu queria te falar só uma coisa rapidamente. Essa frase que você repete sempre no final do vídeo é do filme Toy Toy Story. Story Uhum. e é da Pixar. E a Pixar tem realmente essa mentalidade de estudar os erros a fundo a fim de aprender. Então, eu pude ler o livro do Ed Catmull, que foi presidente da Pixar, e ele fala sobre a favor dos erros e das falhas. Então, eu queria só fazer isso, porque essa frase sua é muito boa, me lembra esse pensamento todo, que eu sou muito encantado por ele. Legal, bacana demais. Meu amigo, então aqui vai mais uma frase, né? O que nós fazemos em vida ecoa na eternidade. Ah, muito bonita. Lá do Gladiador. Essa é do Gladiador. Muito bom. Abração, Tchau, tchau. Carlos. Gratidão enorme. Prazer. Tudo de bom para você. Para você também. Tchau, tchau. Tchau, tchau.